Olá, pessoal do sexto ano. Estamos começando aí o nosso PET 4, PET volume 4. E na geografia vamos falar sobre coordenadas geográficas. Não sai daí não, já estou voltando. Vamos falar hoje então de coordenadas geográficas. Imagina uma situação, gente. Quando a gente está procurando aí um endereço novo numa cidade maior, que a gente não sabe onde que é, a gente liga o GPS, né, do celular, que ajuda muito. Tem vários aplicativos que você coloca o endereço e ele vai te mostrando, né, as ruas que você deve entrar. Agora imagina o piloto do avião, de um avião, né, o comandante de um navio, como é que eles vão fazer? Não tem estrada. Imagina se está lá no céu ou está no mar. Não tem estrada, você olha para todos os lados e é tudo igual. Então é por isso que o ser humano inventou o sistema de coordenadas geográficas. Para isso, eles fizeram um sistema de linhas imaginárias. Imaginárias, elas não existem de verdade. Elas foram criadas pelo ser humano justamente para nós podermos localizar qualquer lugar do planeta Terra. Então, o sistema de coordenadas geográficas, ele é formado pelos paralelos e pelos meridianos. Os paralelos são essas linhas horizontais que dão a volta, né, no planeta inteiro. Já os meridianos são linhas verticais, como se fossem os gomos de uma mexerica, né? Vai do Polo Norte até o Polo Sul. E aí vejam que no desenho de baixo, quando a gente junta tudo, né? Esse é o sistema de coordenadas geográficas. Os paralelos, eles seguem a linha do Equador. E nós temos 90 graus para cima, 90 graus para baixo. Ou seja, 90 graus para o norte, 90 graus para o sul. Porque essas linhas, elas são medidas justamente em grau. E a linha do Equador é a base de todos os paralelos. Por isso que ela é a linha de 0 grau. Tudo começa nela. Você sabia que todos os lugares acima da linha do Equador, a gente fala que eles estão no hemisfério norte. E para baixo da linha do Equador, que é a maior parte do Brasil, inclusive, nós somos hemisfério sul. Então fica ligado nessa dica, hein? Todas as terras abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Se for acima, hemisfério norte. Isso quando a gente olha a linha dos paralelos. A distância de um paralelo no outro a gente chama de latitude. Outra dica que a gente vai usar daqui a pouco no exercício. Vocês viram no outro vídeo agora há pouco, né? Então a latitude ela é medida em graus de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Então essa distância da linha do Equador a gente chama de latitude. Se for para cima, né, da linha do Equador é norte. Para baixo da linha do Equador é sul. Já os meridianos, eles vão fornecer para nós as longitudes para o leste ou para o oeste. E qual vai ser o meridiano, então, inicial? O Greenwich. É o meridiano de Greenwich, depende da pronúncia aí, ele é o meridiano de 0 grau, da mesma forma que a linha do Equador. Então, ele é a base para todos os meridianos. Para o lado direito, nós temos aí o leste, e para o lado esquerdo, nós temos o oeste. Da mesma maneira, a distância de um meridiano no outro, medida em graus, então a gente chama de longitude, tá bom? Então, se for para o lado oeste, né, vocês vão marcar aí a longitude oeste, ok? E vice-versa, né, pro lado da direita, vocês vão marcar leste, para a esquerda, oeste. E aí, quando você junta tudo nessas linhas imaginárias, lembrando que elas foram criadas para facilitar a localização, elas são imaginárias. Quando você junta tudo, olha aí o sistema de latitude e longitude. Então, latitude para cima e para baixo da linha do Equador. Longitude para a esquerda e para a direita de Greenwich. Vamos começar então entendendo bem os paralelos. Lembrando que os paralelos sempre vão seguir a linha do Equador, 90 graus para o norte, 90 graus para o sul. Vejam que cada linha dessa tem um número. Então, se você quiser descobrir o valor da latitude de cada lugar do planeta, você vai olhar o número dessa linha. Mas não pode esquecer de dizer se é norte ou sul, tá bom? Para cima da linha do Equador, sempre norte. Para baixo, sul, sempre. A não ser a própria linha do Equador, que é a linha de 0 grau. Então, quando for a linha do Equador, você não vai dizer nem norte nem sul, porque ela é 0. Então, é o único caso que não vai ser norte nem sul. Os meridianos, da mesma forma, né? Só que a gente vai olhar para o leste e para o oeste, esquerda e direita.
e é o dobro dos paralelos, vai até 180 graus para o lado leste, 180 graus para o lado oeste, formando as longitudes, então, baseados em Greenwich. Vamos então nos exercícios para ver se você aprendeu mesmo, ok? Exercício número 1. Por que os paralelos e meridianos são chamados de linhas imaginárias? Falei agora há pouco, hein? Como é feita a distribuição dessas linhas pelo globo? Vocês vão fazer um resuminho aí, né? Dizer que primeiro vocês vão explicar essa parte da linha imaginária e depois vai dizer aqueles sistemas paralelos baseados na linha do Equador. Vocês vão falar que 90 graus norte, tal, tal, tal. E os meridianos, da mesma forma, vocês vão comparando com o Greenwich. No exercício número 2, observe o mapa e responda. Agora a gente vai ter que achar a localização dessas letras aí, ó, B, C e D. Ok? A gente não aprendeu latitude e longitude? Vamos treinar agora. O ponto da letra A, o próprio exercício já deu aí o endereço dele. Vejam só. Olha o que está escrito aí embaixo do mapa. O ponto A está relacionado à seguinte localização em coordenadas geográficas: 50 graus norte e 100 graus oeste. Agora faça a mesma coisa com o B, o C e o D. Gente, como é que eu vou confirmar mesmo se está certo aí a letra A? 50 graus norte. Lembra que eu falei, para cima da linha do Equador vai ser sempre norte. E o ponto A não está para cima da linha do Equador? Então, primeiro você vai começar pela latitude, pelos paralelos, a linha deitada. Então, quando eu olho a linha deitada, a linha horizontal, o ponto A está exatamente na linha de 50 graus. Só que aí resta saber se é norte ou sul. E como está acima da linha do Equador, é norte. A longitude, né, o meridiano, você vai olhar aí essa linha vertical, essa linha em pezinha. Vejam que o ponto da letra A está na linha exatamente de 100 graus. Como que eu sei que é oeste e não leste? Porque está para a esquerda de Greenwich. Ok? Se fosse para a direita seria leste, mas como está do lado aqui da esquerda, é oeste. Agora que a gente aprendeu, vejam só aí destacando o ponto A. Olha aí, 50 graus norte, 100 graus oeste. Tá vendo? Facinho de fazer esse exercício, não é? Então, para ver se a gente aprendeu mesmo, vamos localizar aí o B, o C e o D. Lembrando, na latitude tem que dizer se é norte ou sul, né? E na longitude se vai ser leste ou oeste. Exercício 3. De acordo com o estudado essa semana, a maior parte do Brasil está no hemisfério norte ou sul? Justifique. Então, você vai dizer se o Brasil fica, a maior parte dele, no lado norte ou sul. Por que você sabe isso? Né? Você tem que justificar por quê que a maior parte dele está no norte ou porque a maior parte dele está no sul. Aqui eu coloquei esse mapa do Brasil para facilitar. Olha aí a posição da linha do Equador. A maior parte do Brasil está para baixo ou para cima da linha do Equador? Tá fácil, hein? Tá para baixo, não tá? E quando tá para baixo, é hemisfério norte ou sul? O exercício 4, a letra A, nós vamos dizer o que são coordenadas geográficas. Lembra que eu falei lá bem no comecinho, a história do piloto, do comandante? Então, o que são coordenadas geográficas na letra A? Na letra B, a gente vai fazer parecido com aquele lá da número 2, achar a latitude e longitude. Mas agora já não são letras, né? São nomes de cidades. Você vai ter que dizer a latitude e a longitude de Manaus, Rio de Janeiro e Brasília. Então, primeiro você vai achar Manaus. Vejam que a latitude é a linha deitada, é a linha horizontal. E a longitude é a linha em pezinha, a linha vertical. Então, você vai anotar aí os números. Lembrando que a latitude você tem que colocar se é norte ou sul. E a longitude você vai ter que dizer se é leste ou oeste, ok? Vamos fazer o Manaus juntos? Vamos fazer a cidade de Manaus juntinhos? Vejam aí. Qual o número que está a linha da cidade de Manaus? 3 graus. 3 graus. A linha do Equador não está um pouquinho para cima? Então, se a cidade de Manaus está um pouquinho para baixo, vai ser 3 graus sul. E a longitude? A longitude está marcando aí 60 graus para o lado oeste. O Brasil não tem terras nenhuma do lado leste. O Brasil inteirinho está do lado esquerdo do Greenwich. Do lado esquerdo de Greenwich. Então, todas as longitudes do Brasil sempre vão ser
oeste. Então, se você ouviu aí essa dica, você já tem a resposta de Manaus. Resta fazer agora Rio de Janeiro e Brasília, ok? E último exercício, número 5. Hoje em dia há ferramentas digitais de localização, como aplicativos de celular, que utilizam as coordenadas geográficas e nos ajudam a encontrar qualquer lugar ou endereço. Cite alguns aplicativos ou equipamentos que você conhece e diga para que eles servem exatamente. Então, esses aplicativos ou esses aparelhos de localização, né, para encontrar os lugares, para encontrar os endereços, que pode usar coordenadas geográficas ou simplesmente localizam os lugares. Então, se você conhece esses aplicativos ou algum aparelho que faça isso, dá uma explicada aí. Tenho certeza que algum aplicativo desse você conhece, hein? Então, não perca tempo, faça, mande para mim ainda hoje as respostas. Capricha bastante, pessoal. Não esquece de colocar o seu nome e a sua sala em todas as folhas. E envie fotos aí ao seu professor de geografia, no caso, para mim mesmo. E qualquer dúvida, me chamem aqui no PV, tá bom? Qualquer dúvida mesmo, não tenho vergonha. Eu quero atividade hoje. Até mais!